Imagine um exército implacável, faminto, consumido por uma sede insaciável. Não por carne, mas por almas. Uma praga que se espalha, transformando vidas em sombras, ecoando um terror inimaginável. Zumbis na Bíblia? Parece ficção científica, um delírio apocalíptico moderno, certo? Mas e se eu te dissesse que um profeta, há milênios, vislumbrou algo assustadoramente semelhante? Abra sua Bíblia em Joel, capítulo 2. As palavras ali pintam um quadro de destruição, de um ataque devastador, que muitos interpretam como uma simples praga de gafanhotos. Mas observe de perto, leia nas entrelinhas. Será que estamos negligenciando uma profecia muito mais sinistra, algo que transcende a compreensão literal? Prepare-se, porque vamos desenterrar um segredo bíblico que vai te deixar perplexo. Vamos investigar se Joel profetizou um apocalipse zumbi, uma invasão de mortos-vivos sedentos por consumir a fé da humanidade. É uma ideia radical, eu sei. Mas e se a chave para decifrar o futuro estiver escondida em uma interpretação ousada do passado? Antes de prosseguirmos nessa jornada, peço que se inscreva no canal e ative o sininho. É a sua forma de garantir que você não perderá nenhuma revelação bombástica como esta. Afinal, estamos aqui para desvendar os segredos mais profundos da Bíblia. E você não vai querer ficar de fora dessa busca pela verdade, vai? Então, respire fundo, porque a verdade que estamos prestes a descobrir pode ser mais chocante do que você imagina. Continuamos nossa jornada nas visões de Joel, mergulhando agora no capítulo 2. Um exército implacável, descrito com detalhes perturbadores, avança sobre a terra. Seres que parecem saltar sobre as muralhas, escalar casas, invadir janelas. A descrição é tão vívida que a mente moderna, influenciada por décadas de filmes de terror, não pode evitar traçar um paralelo. Zumbis? Seria possível? Antes de nos deixarmos levar pelo fascínio do Apocalipse, é crucial examinar o contexto. Joel, como profeta, frequentemente usava linguagem figurativa. Catástrofes naturais, invasões de gafanhotos, secas devastadoras. Tudo isso servia como metáfora para alertar o povo sobre as consequências do pecado e o iminente juízo divino. Mas e se a interpretação literal não estiver completamente descartada? E se, em meio à linguagem simbólica, houver uma ponta de revelação sobre eventos que ainda estão por vir? A Bíblia, afinal, é um livro de múltiplas camadas, onde o literal, o figurativo e o profético se entrelaçam de maneira intrincada. Observem a descrição. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros, assim correm. Joel 2:4. Cavalos e cavaleiros evocam imagens de guerra, de um exército organizado e implacável. Mas qual o significado mais profundo? Estaria Joel nos alertando para uma ameaça que transcende as guerras convencionais? Uma ameaça que se move com a velocidade e a fúria de um exército, mas que possui uma natureza diferente? A resposta, meus amigos, pode estar mais perto do que imaginamos. Mas afinal, o que Joel realmente viu? E por que essa visão ecoa tão estranhamente em nossos tempos? Para começar a desvendar esse enigma, precisamos mergulhar no contexto histórico e cultural do profeta. Joel viveu em Judá, provavelmente no século 9 a.C., um período marcado por crises agrícolas e invasões de gafanhotos. Imagine a cena: campos devastados, fome generalizada e um povo desesperado clamando por ajuda. Seria natural, portanto, que a profecia de Joel estivesse enraizada nessa realidade. A praga de gafanhotos, descrita com detalhes vívidos, talvez não fosse apenas uma calamidade natural, mas uma metáfora poderosa, uma representação do exército babilônico, que mais tarde invadiria e devastaria Jerusalém. Uma força implacável, consumindo tudo em seu caminho, deixando para trás apenas desolação e morte.
Mas a profecia de Joel vai além da simples descrição de um desastre. Ela fala de um dia do Senhor, um tempo de julgamento e redenção. Um momento de virada na história, onde Deus intervém para punir os ímpios e restaurar seu povo. É nesse contexto que a imagem dos guerreiros de Joel ganha uma nova dimensão. Seriam eles apenas gafanhotos ou algo mais? Algo que prenuncia um futuro ainda mais sombrio e aterrorizante? Uma praga que transcende o mundo natural e invade o reino espiritual? Mas e se eu te dissesse que essa descrição de Joel, tão vívida e aterradora, não se refere a gafanhotos comuns? E se as Escrituras nos revelassem uma praga muito mais sinistra, uma ameaça que ressoa com os nossos medos mais profundos e com as histórias de mortos-vivos que tanto nos assombram? Vamos mergulhar mais fundo na profecia. Joel não apenas descreve a aparência dessas criaturas, mas também o impacto devastador que elas causam. Ele fala de uma terra desolada, de cidades em ruínas e de um terror que paralisa os corações dos homens. Observemos as palavras. Diante deles, a terra treme e os céus se abalam. O sol e a lua se enegrecem e as estrelas retiram o seu brilho. Conseguem sentir o peso dessa descrição? Seria possível que Joel estivesse usando uma linguagem figurativa para descrever uma invasão militar, como muitos estudiosos sugerem? Ou será que as palavras escolhidas, tão carregadas de imagens apocalípticas, apontam para algo muito mais literal e perturbador? Algo que até recentemente só encontrávamos nos filmes de terror e nas narrativas de ficção científica? Esta é a chave. Desvendar se a descrição de Joel se limita a uma praga de gafanhotos ou se prenuncia um evento cataclísmico de proporções inimagináveis. Estamos preparados para questionar tudo o que pensávamos saber sobre o Apocalipse? Agora, vamos nos aprofundar no livro de Joel. Esqueça as interpretações superficiais. Precisamos escavar, como arqueólogos da fé, em busca do verdadeiro significado por trás das palavras proféticas. Joel não era um homem de meias palavras. Ele pintava quadros vívidos, aterrorizantes até do que estava por vir. Mas seriam esses quadros apenas metáforas de tribulações espirituais ou algo mais sinistro? Imagine Joel, no meio de uma paisagem desolada, o ar carregado de pressentimento. Ele descreve um exército implacável, uma força invasora que nada detém. Um exército que, nas palavras do profeta, parece com homens fortes. Cada um vai para o seu caminho como guerreiros e não se desviam da sua fileira. E aqui está a chave. A sua aparência é como a aparência de cavalos, e como cavaleiros assim correrão. Cavalos, guerreiros ou algo mais? Observem que Joel não fala de cavalos literais, mas de algo que se parece com cavalos. Algo que se move com a velocidade e a fúria de uma cavalaria. Um exército que avança com determinação inabalável, sem medo da morte, sem piedade. Um exército faminto. Seria essa a descrição de um exército convencional ou de algo muito mais grotesco, uma horda de mortos-vivos devastando a terra? A imagem é perturbadora, eu sei, mas é nosso dever confrontar essas possibilidades, investigar cada pista. E a próxima pista, meus amigos, é ainda mais inquietante. Mas voltemos ao nosso ponto central, a invasão de gafanhotos descrita por Joel. Será que essa praga devastadora poderia ser uma metáfora para algo ainda mais sombrio? Algo que ecoa as imagens grotescas de um apocalipse zumbi? A resposta, como sempre na Bíblia, não é tão simples quanto parece. Pensemos por um instante na natureza dos zumbis. São mortos-vivos, desprovidos de razão, guiados por um instinto voraz de consumir tudo à sua frente. Agora, compare isso com a descrição dos gafanhotos em Joel. Eles são implacáveis, avançando em massa, devastando campos e cidades, deixando para trás apenas desolação e ruína. A semelhança é inegável, não é mesmo?
Mas a chave para desvendar esse mistério está em compreender o simbolismo por trás da praga. Os profetas bíblicos muitas vezes usavam imagens vívidas e chocantes para alertar o povo sobre as consequências do pecado e da apostasia. Poderia Joel estar usando a praga de gafanhotos como uma representação do poder destrutivo do pecado que se alastra como uma epidemia, corrompendo e consumindo tudo em seu caminho? Ou talvez a praga seja um prenúncio de um exército invasor, um inimigo implacável que se move em massa, despojando a terra de seus recursos e sua liberdade. Uma força invasora tão implacável quanto uma horda de mortos-vivos, impulsionada por uma sede insaciável de conquista e poder. Uma interpretação que, à luz da história humana, não parece tão distante da realidade. Mas voltemos aos gafanhotos de Joel. Se não são zumbis, o que seriam? Aqui é que a investigação se torna fascinante. Tradicionalmente, estudiosos interpretam essa praga como uma invasão literal de gafanhotos, devastando plantações e trazendo fome. Mas será que essa é a única leitura possível? E se Joel estivesse usando a praga de gafanhotos como uma metáfora poderosa, um símbolo de algo ainda mais terrível por vir? Considere a descrição detalhada que Joel nos oferece. Ele os descreve como um exército implacável, que nada consegue deter. Um fogo consumidor que deixa para trás apenas desolação. Poderiam essas características apontar para algo além de uma simples praga de insetos? Algo mais humano? Ou mais precisamente algo que imita a humanidade, mas carece de sua essência? E se esses gafanhotos representassem forças destrutivas, tanto internas quanto externas, que corroem a alma e a sociedade? Ideologias extremistas, a busca incessante por poder, a ganância desenfreada. Não seriam essas pragas modernas que devastam lares, comunidades e nações, deixando para trás um rastro de sofrimento e desespero? A praga de Joel, então, não seria um presságio de tempos sombrios, onde a humanidade, corrompida por suas próprias escolhas, se volta contra si mesma? Mas e se a chave para desvendar esse enigma não estiver nos detalhes mais óbvios, mas sim na compreensão da linguagem profética inerente ao livro de Joel? E se, ao invés de interpretarmos ao pé da letra, buscarmos o significado simbólico por trás das palavras? Observemos a descrição dessas criaturas. Joel fala de algo que parece cavalos e corre como cavaleiros. Não seriam essas metáforas para descrever um exército devastador, uma força militar implacável que avança com a velocidade e a fúria de uma carga de cavalaria? Avançando um pouco mais, Joel nos diz que a sua aparência é como a aparência de homens, e cada um deles anda direito, e não se desviam do seu caminho. Essa característica de não se desviarem do caminho, de seguirem em frente sem hesitação, não poderia ser uma referência à disciplina e à determinação de um exército bem treinado? E quanto ao som que produzem? Como o estrondo de carros sobre os cumes dos montes, como o estalar da chama de fogo que consome o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de batalha. A descrição evoca o caos e a destruição provocados por uma força invasora, a devastação de uma terra em guerra. Seria possível, então, que Joel estivesse usando a linguagem apocalíptica para descrever uma invasão militar, uma calamidade que se abate sobre o povo de Israel como um prenúncio do julgamento divino? Agora, afastemo-nos um pouco da praga de gafanhotos. Concentremo-nos no impacto que essa invasão catastrófica teria sobre as pessoas. Joel, no capítulo 2, versículo 3, nos oferece uma descrição ainda mais vívida. Ele descreve uma terra que antes era como o jardim do Éden, transformada em um deserto desolado. Nada escapa. A devastação é total. Mas o que torna essa passagem tão intrigante é a palavra nada. Nada escapa, nem mesmo a morte. Seria possível que essa praga, essa invasão, não fosse apenas de gafanhotos literais,
mas de algo muito mais sinistro. Algo que se move, que devasta, que não para, nem mesmo diante da morte. Algo que transforma o que era belo em um deserto de desolação. Algo que nos lembra zumbis. Eu sei, a ideia parece absurda à primeira vista. Zumbis na Bíblia soa como um filme de terror de baixo orçamento. Mas antes de descartarmos completamente essa possibilidade, vamos explorar um pouco mais a fundo. Vamos examinar outras passagens, outras profecias e ver se encontramos alguma ressonância, algum eco dessa imagem perturbadora. Porque, acreditem ou não, a Bíblia está repleta de imagens que desafiam nossa compreensão, de metáforas que escondem verdades profundas. E talvez, apenas talvez, a profecia de Joel esteja nos alertando para algo muito mais sombrio do que imaginamos. E agora chegamos ao ponto crucial da nossa investigação. Se as descrições em Joel não se encaixam perfeitamente em gafanhotos, e se a interpretação literal nos deixa com mais perguntas do que respostas, qual seria a chave para desvendar esse enigma? Poderíamos estar diante de uma alegoria, uma metáfora para algo muito mais profundo e talvez muito mais aterrorizante. Pensemos juntos. A Bíblia frequentemente usa imagens vívidas e linguagem simbólica para transmitir mensagens complexas. Os profetas, em particular, recorriam a metáforas para alertar, exortar e revelar verdades espirituais. Se Joel não está descrevendo uma invasão de gafanhotos comum, o que mais poderia ser? Considere a obstinação implacável da praga, a maneira como ela avança consumindo tudo em seu caminho, a escuridão que ela traz consigo. Não soa familiar? Não ecoa as descrições de outros flagelos apocalípticos, de forças destrutivas que varrem a terra, deixando devastação e desespero? E se, ao invés de insetos, Joel estivesse descrevendo uma força desumanizadora que transforma as pessoas em algo irreconhecível? Uma força que destrói a moral, a esperança e a própria humanidade? Uma força que se espalha como uma praga, infectando mentes e corações, deixando um rastro de caos e escuridão? Uma força que, metaforicamente, transforma homens em zumbis? Agora vamos nos aprofundar ainda mais nas descrições de Joel. Ele não apenas fala de uma nação poderosa, mas de algo quase sobrenatural em sua devastação. Sua aparência é como a aparência de cavalos, e como cavaleiros, assim correrão. Cavalos e cavaleiros eram símbolos de poder militar na antiguidade, mas Joel está sugerindo algo mais? Imagine a cena. Uma força implacável, avançando com a velocidade e a fúria de uma cavalaria, mas composta por algo diferente, algo faminto e implacável. Eles escalam muros, invadem casas, entram pelas janelas como ladrões. Essa não é uma descrição de um exército comum, seguindo táticas e estratégias. É algo mais primal, mais instintivo. Aqui reside o paradoxo. Joel está usando uma linguagem que ressoa com a realidade de invasões militares, de exércitos devastadores que varreram a terra de Israel. Mas ele também está tecendo elementos que transcendem o puramente humano, elementos que nos fazem questionar se estamos lidando com uma metáfora elaborada ou com algo mais literal. E se, em vez de vermos apenas uma praga de gafanhotos, fôssemos desafiados a enxergar uma manifestação física de um juízo divino, uma força corrupta e implacável que ataca não apenas o corpo, mas também a alma? Uma força que se move com a ferocidade de uma horda, desprovida de compaixão ou razão, buscando apenas consumir e destruir? A profecia de Joel nos força a encarar essa possibilidade sombria. Estamos perto da verdade, mas ainda há camadas a serem desvendadas. Voltemos ao livro de Joel. Esqueçamos por um momento a imagem dos zumbis e foquemos na descrição dos invasores. Joel fala de um povo numeroso e poderoso que devora a terra como fogo.
Mas qual povo, em termos históricos, se encaixa nessa descrição com tanta precisão? E se a chave para entender a profecia não estiver em uma interpretação literal de mortos-vivos, mas sim em um evento histórico real que foi revestido de linguagem apocalíptica? Pensemos em invasões, em exércitos implacáveis que marcaram a história do Oriente Médio. O que os assírios, os babilônios e os romanos têm em comum? Destruição em massa, pilhagem e um rastro de desolação por onde passavam. Será que Joel estaria usando a linguagem figurativa para descrever um desses impérios cuja invasão traria consequências catastróficas para o povo de Israel? Uma praga de gafanhotos, como a descrita, poderia ser uma metáfora para a voracidade desses exércitos, consumindo tudo em seu caminho. Uma praga tão devastadora que, aos olhos de quem a vivenciava, se assemelhava a um exército de mortos-vivos, insaciáveis e implacáveis. Lembre-se, as profecias são frequentemente escritas em linguagem simbólica, aberta a múltiplas interpretações. E se a nossa busca por zumbis literais nos impediu de enxergar o verdadeiro significado por trás das palavras de Joel? A resposta pode ser mais histórica do que imaginamos. Mas e se, em vez de uma praga literal de gafanhotos, estivéssemos diante de uma descrição codificada de algo muito mais sombrio? Algo que, em sua essência, corrompe a própria alma. A imagem dos gafanhotos que não podem ser detidos, que devoram tudo em seu caminho, nos lembra de forças que, uma vez liberadas, são quase impossíveis de controlar. Pensem por um momento na natureza da corrupção. Ela se espalha, se alastra, contaminando tudo o que toca. Silenciosamente, imperceptivelmente, ela mina os alicerces da moralidade e da virtude. Não é uma força visível, mas seus efeitos são devastadores, comparáveis à destruição causada por uma horda de gafanhotos famintos. E se a profecia de Joel não se referisse a um evento físico, mas a um flagelo espiritual? Um tempo em que a humanidade, cega pela ganância, pelo egoísmo e pela busca incessante por poder, abriria as portas para algo que a consumiria por dentro? Uma praga que transformaria homens e mulheres em sombras de si mesmos, desprovidos de empatia, de compaixão, de humanidade? Seria este o verdadeiro significado por trás da imagem dos homens de guerra, implacáveis e impiedosos? Uma metáfora para a desumanização que precede o caos? Talvez a chave para desvendar este mistério não esteja em procurar por gafanhotos mutantes ou exércitos invasores, mas em observar os sinais da decadência moral que nos cercam. Estaremos testemunhando, sem perceber, o prelúdio de um apocalipse muito mais sutil, mas não menos devastador. Mas a história não termina aí. O Antigo Testamento é repleto de camadas e, como já vimos, uma profecia pode ter mais de um cumprimento. Olhemos agora para o contexto mais amplo da época de Joel. Israel enfrentava não apenas uma praga de gafanhotos, mas também a ameaça de invasões estrangeiras, de exércitos que se moviam como um enxame devastador, consumindo tudo em seu caminho. Seria possível que a descrição das criaturas em Joel também se referisse a esses exércitos invasores? Pensemos nas palavras. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correrão. Não seriam essas linhas uma alusão aos poderosos exércitos da época, com sua cavalaria e sua fúria implacável? E as descrições de um povo que escala muros, que entra pelas janelas, que não é detido? Não ecoam as táticas de guerra de exércitos determinados a conquistar, a invadir, a não poupar nada nem ninguém? Se essa interpretação for válida, então a profecia de Joel ganha uma nova dimensão. Ela não fala apenas de uma praga literal, mas também de uma invasão militar, de um tempo de desespero e destruição causados pela ganância e pela sede de poder dos homens.
um tempo em que a terra se torna um campo de batalha e o povo refém de forças destrutivas. A questão que permanece é: qual interpretação é a correta? Ou será que ambas coexistem, complementando-se para nos dar uma compreensão mais profunda das mensagens codificadas na profecia de Joel? A verdade é que a profecia de Joel, ao invés de nos assustar com a imagem de zumbis, nos convida a um exame profundo de nossa própria condição espiritual. Ela nos chama ao arrependimento genuíno, à restauração da nossa comunhão com Deus e à busca fervorosa pelo derramamento do Espírito Santo. A invasão de gafanhotos, essa praga devastadora, é um símbolo poderoso do exército de Deus, que pode trazer tanto juízo quanto bênçãos. Portanto, ao invés de procurarmos por mortos-vivos vagando pela terra, devemos estar atentos aos sinais dos tempos, buscando discernimento e sabedoria para compreender a vontade de Deus para nossas vidas. A verdadeira ameaça não reside em uma invasão de zumbis, mas na nossa própria negligência espiritual, na nossa falta de compromisso com os ensinamentos de Cristo e na nossa resistência em nos entregarmos completamente ao amor e à graça divina. Que este vídeo tenha servido para abrir seus olhos para uma nova perspectiva sobre as profecias bíblicas. Que ele tenha te desafiado a buscar um entendimento mais profundo das Escrituras e a viver uma vida que glorifique a Deus em todos os seus aspectos. E agora, se você gostou deste vídeo e deseja continuar explorando os mistérios ocultos da Bíblia, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e deixar o seu like. Compartilhe este conteúdo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam ser edificadas e transformadas pela Palavra de Deus.